Naquela estrada de terra, uma decisão tomada por impulso mudaria 2 vidas para sempre. Um amor nascido à primeira vista, o amor mais sincero que tem. Fala pessoal, como vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma história de amor. Me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. O carro de luxo parado no meio do nada, a poeira subindo devagar, o silêncio cortado apenas pelo canto distante de um galo. Iago respirou fundo, passou a mão no volante e murmurou que aquilo só podia ser uma piada do destino. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, menos uma razão real para sorrir ao acordar. E foi exatamente ali, onde o sinal de celular não existia e o mundo parecia andar mais devagar, que ele cruzaria com Lara. O sol ainda estava baixo quando Iago saiu do carro, olhando em volta com um misto de irritação e curiosidade. O interior tinha um cheiro diferente, mistura de terra molhada, mato e café passado em fogão a lenha. Ele não sabia explicar porquê, mas aquilo o desarmava. Estava acostumado a prédios espelhados, reuniões intermináveis e pessoas que sempre queriam algo dele. Ali, ninguém sabia quem ele era, e isso estranhamente era um alívio. A caminhonete velha apareceu na curva da estrada como se fosse parte da paisagem. Lara dirigia com uma mão no volante e a outra apoiada na janela, cantarolando baixinho. Quando viu o carro parado, diminuiu a velocidade, franzindo a testa. Não era comum ver um veículo daqueles por ali. Você está perdido? Perguntou, descendo da caminhonete com calma, observando um estranho bem vestido em meio à poeira. Iago sorriu de canto, meio sem graça. Acho que sim. Ou talvez meu GPS tenha desistido de mim antes de eu desistir dele. Ela riu, um riso leve, sem esforço. Isso acontece muito por aqui. Essas estradas não gostam de ser mandadas. Ele reparou nela com mais atenção do que pretendia. Lara usava um vestido simples, sandálias gastas e tinha o rosto iluminado pelo sol. Nada nela parecia ensaiado. Era real. Isso o deixou desconcertado. Meu carro não quer mais pegar, comentou ele, abrindo o capô como se entendesse alguma coisa de mecânica. Lara se aproximou, olhando mais para ele do que para o motor. Posso chamar meu pai. Ele entende dessas coisas. Ou você pode ir lá em casa tomar um café enquanto isso. Iago hesitou. A agenda mental dele gritava compromissos. Mas algo mais forte o puxava para aquela oferta inesperada. Café parece uma boa ideia. O caminho até a casa de Lara foi curto, mas o suficiente para Iago perceber o quanto aquele lugar parecia outro mundo. A casa era simples, com varanda ampla e cheiro de bolo recém-assado. Lara entrou primeiro, avisando em voz alta que tinha visita. A mãe apareceu sorrindo, sem perguntas demais, como se visitas inesperadas fossem parte da rotina. Senta, fica à vontade, disse Lara, colocando 2 xícaras na mesa. Aqui, a gente resolve as coisas com calma. Ele se sentou, observando cada detalhe, sentindo algo que não sentia há anos, presença. Sem celular vibrando, sem alguém cobrando respostas imediatas. Só o som do vento e da voz dela. Você é de longe, né? Ela perguntou, entregando a xícara. De um lugar que não dorme nunca, respondeu ele. E você sempre morou aqui? Desde que nasci. Já pensei em ir embora, mas sempre acabo ficando. Parece que o coração não deixa. Iago ficou em silêncio por um instante. O coração dele fazia tempo que não dava opinião nenhuma. A conversa fluiu fácil, como se eles se conhecessem há muito mais tempo do que alguns minutos. Falaram sobre coisas simples, sobre o clima, sobre a vida no interior, sobre como o tempo parecia ter outro ritmo ali. Quando o pai de Lara voltou com a notícia de que o carro precisava de uma peça, que só chegaria no dia seguinte, Iago sentiu algo inesperado. Ele não ficou irritado, ele ficou aliviado. Então você vai ter que passar a noite por aqui, disse Lara, quase pedindo desculpa. Ele sorriu sincero. Acho que não poderia ter uma desculpa melhor. A noite caiu devagar, trazendo estrelas que Iago nunca tinha reparado existir. Sentados na varanda, eles conversaram até o silêncio se tornar confortável. Em algum momento, Lara olhou para ele com curiosidade. Você parece alguém que carrega muito peso sozinho. Ele respirou fundo. Talvez porque eu sempre achei que não podia mostrar fraqueza. Aqui a gente mostra.
E ninguém julga. Iago sentiu algo quebrar por dentro de um jeito bom. E ali, sem perceber, o primeiro laço foi criado. O dia seguinte amanheceu com cheiro de pão quente e promessa de algo novo. Iago ajudou no que pôde, riu de si mesmo tentando tarefas simples. Ouviu histórias da infância de Lara. Contou pedaços da própria vida, sem mencionar dinheiro ou status. Ele queria ser apenas Iago, e ela o via exatamente assim. Quando a peça do carro chegou e tudo estava pronto para ele ir embora, o silêncio entre eles era diferente. Não era confortável, era pesado. Então é isso, disse Lara, tentando soar normal. É, respondeu ele, mas sem convicção. Eles se olharam por um tempo longo demais para ser casual. Iago foi o primeiro a quebrar o silêncio. Posso voltar? Lara sorriu com os olhos brilhando. A estrada vai estar aqui. Ele entrou no carro, mas antes de ligar o motor, percebeu que algo tinha mudado. Ele não estava indo embora igual tinha chegado. Levava consigo uma sensação estranha, uma mistura de paz e expectativa. Nos dias que se seguiram, Iago tentou voltar à vida de antes, mas tudo parecia sem cor. As reuniões, os jantares caros, as pessoas. Nada se comparava à simplicidade daquela varanda. E sem pensar duas vezes, ele voltou. Lara o viu chegando de longe e sentiu o coração acelerar. Não era só curiosidade, era algo maior. Achei que tinha se perdido de novo, ela brincou. Dessa vez eu vim porque quis me encontrar. Aos poucos, as visitas viraram rotina. Eles caminharam pela cidade, conversaram com vizinhos, dividiram silêncios. Hugo começou a entender que riqueza não era sobre números, e Lara começou a ver que nem todo homem do mundo de fora era igual. Mas nem tudo era simples. O passado de Iago começou a bater à porta. Ligações, responsabilidades, um mundo que não aceitava sua ausência. Ele tentou esconder, mas Lara percebeu. Você vai embora de vez, não vai? Perguntou numa noite com a voz baixa. Eu não quero, respondeu ele, pela primeira vez sendo completamente honesto. Querer nem sempre é suficiente. As palavras ficaram entre eles pesadas. Iago passou a noite em claro, entendendo que teria que escolher. E pela primeira vez na vida, o dinheiro não era a resposta. Ele voltou para a cidade grande, resolveu pendências, enfrentou pessoas que nunca tinham ouvido um não dele. Cada passo era um corte, mas também uma libertação. Quando voltou ao interior, não trouxe promessas vazias. Trouxe decisões. Lara o esperava na varanda como da primeira vez. Ele parou diante dela sem discursos ensaiados. Eu não sei viver sem você agora. E não quero aprender. Ela sentiu lágrimas nos olhos. Então fica. E ele ficou. O tempo passou. E o interior ganhou um novo morador. Iago aprendeu a acordar cedo, a valorizar o silêncio, a amar sem pressa. Lara descobriu que o amor podia ser tranquilo e intenso ao mesmo tempo. Eles brigaram, riram, cresceram. E aquele milionário que um dia achou que tinha tudo, finalmente entendeu que a maior riqueza que alguém pode encontrar é um amor, que nasce simples, verdadeiro e no lugar mais inesperado possível. Quando Iago voltou para a cidade grande depois daquela primeira estadia inesperada no interior, tudo parecia exatamente igual, e ainda assim completamente diferente. Os prédios continuavam altos, os elevadores cheios de gente apressada, o trânsito irritante, os compromissos marcados com semanas de antecedência, mas ele não era mais o mesmo. Algo tinha ficado para trás, naquela estrada de terra, naquela varanda simples, naquele olhar de Lara que parecia enxergar além do que ele mostrava. No primeiro dia de volta, entrou no escritório e foi recebido com elogios, relatórios e urgências. Sentou-se à mesa, abriu o notebook, respondeu e-mails em sequência, participou de reuniões longas demais. Por fora, funcionava como sempre. Por dentro, a mente insistia em voltar para o cheiro de café passado na hora, para o som do vento batendo nas árvores, para o riso fácil de Lara quando ele errava alguma coisa simples da vida do interior. Em um intervalo entre reuniões, pegou o celular quase sem perceber e abriu a galeria. A foto era simples, mal enquadrada, tirada às pressas na varanda da casa dela. Lara aparecia rindo, o cabelo preso de qualquer jeito, segurando uma caneca. Não era uma foto perfeita, mas era real. E isso fazia o coração dele apertar
Ele fechou o celular quando um dos sócios entrou na sala, falando sobre uma viagem internacional marcada para a semana seguinte. Iago concordou com a cabeça, anotou mentalmente, mas sabia que algo dentro dele já começava a resistir àquela vida. Enquanto isso, no interior, Lara tentava voltar à rotina, mas também sentiu o vazio deixado pela partida de Iago. A casa parecia mais silenciosa, a varanda grande demais. Ela se pegava lembrando de detalhes bobos, como um jeito dele se atrapalhar com tarefas simples, a curiosidade genuína ao ouvir histórias antigas, o cuidado ao escutar, como se cada palavra dela importasse. A mãe de Lara percebeu antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. Olhou a filha sentada à mesa, mexendo o café já frio. Pensando nele? Perguntou com um sorriso manso. Lara respirou fundo. Não sei o que estou pensando. Só sei que parece que ficou algo em aberto. Às vezes o que fica em aberto é porque ainda não acabou. Respondeu a mãe, voltando para o fogão. Os dias passaram arrastados para os dois. Iago tentava se convencer de que aquela conexão tinha sido apenas uma pausa, um respiro fora da realidade. Lara tentava se convencer de que ele era só alguém de passagem. Nenhum dos dois acreditava totalmente nessas versões. Na sexta-feira à noite, depois de um jantar formal que mais parecia uma reunião disfarçada, Iago se levantou da mesa, pediu licença e saiu antes da sobremesa. Entrou no carro, dirigiu sem rumo por alguns minutos e, num impulso que não costumava ter, pegou o celular e ligou. Lara demorou a atender. Quando atendeu, a voz saiu surpresa. Iago, sou eu? Desculpa ligar essa hora. Eu só precisava ouvir sua voz. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, sentindo o coração acelerar. Achei que tinha voltado para sua vida normal. Eu voltei, mas ela não parece mais normal. A conversa se estendeu mais do que ambos esperavam. Falaram de coisas pequenas, do dia dela, das tentativas frustradas dele de se concentrar. Riram, ficaram em silêncio juntos. Quando desligaram, Lara percebeu que sorria sozinha. No dia seguinte, Iago cancelou compromissos importantes pela primeira vez em anos. Pegou o carro cedo e dirigiu em direção ao interior sem avisar. Cada quilômetro parecia aliviar um peso que ele nem sabia que carregava. Lara estava no quintal quando ouviu o som do carro. Reconheceu antes mesmo de ver. O coração disparou. Limpou as mãos no vestido, respirou fundo e caminhou até a frente da casa. Você voltou, disse tentando manter a calma. Eu precisava confirmar uma coisa, respondeu ele, saindo do carro. Confirmar o quê? Se o que eu senti aqui era real, ou só saudade mal resolvida. Ela o encarou por alguns segundos. E o que descobriu? Que não importa onde eu esteja, minha cabeça volta para você. Lara sentiu um misto de alegria e medo. Aproximou-se devagar. Iago percebeu a insegurança nos olhos dela. Eu não vim fazer promessas que não posso cumprir, continuou. Vim ser honesto. Minha vida é complicada. Meu mundo é barulhento. Mas quando estou aqui, tudo faz sentido. Ela cruzou os braços, protegendo-se. E quando você for embora de novo? Ele respirou fundo. Eu não sei todas as respostas. Só sei que não quero fingir que isso não existe. Eles passaram o dia juntos. Caminharam pela estrada, conversaram com vizinhos, almoçaram em silêncio confortável. Não houve pressa. Não houve rótulos. Só a sensação crescente de algo que se aprofundava. À noite, sentaram novamente na varanda. As estrelas estavam mais brilhantes do que da primeira vez. Lara quebrou o silêncio. Eu nunca quis alguém que viesse só para passar um tempo. Eu também não quero ser alguém de passagem, respondeu ele sincero. Mas seu mundo é longe daqui. Talvez o meu mundo esteja mudando. As palavras ficaram no ar, cheias de significado. Lara encostou a cabeça no ombro dele sem pensar muito. Iago sentiu o gesto como uma confirmação silenciosa. Nos dias seguintes, ele passou mais tempo no interior do que na cidade. Aprendeu rotinas, criou vínculos, começou a ser reconhecido pelo nome, não pelo carro. Lara começou a se permitir sonhar, mas mantinha os pés no chão. Ela sabia que o amor, por mais bonito que fosse, não vivia só de sentimentos. Certa tarde, enquanto ajudavam a arrumar o celeiro de um vizinho, Lara parou de repente. Iago, eu preciso saber. Você está disposto a abrir mão de alguma coisa por isso? Ele não respondeu de imediato. O peso da pergunta era real.
Ele sabia que aquela história não seria fácil. Olhou em volta para as mãos sujas de terra, para o sorriso simples das pessoas ao redor, para Lara, esperando. Estou aprendendo que abrir mão nem sempre é perder, disse por fim. Às vezes é ganhar algo que nunca tive. Ela assentiu emocionada, mas consciente de que aquela decisão ainda seria testada, e seria em breve. Porque mesmo longe dali, o passado de Iago começava a se movimentar. E a tranquilidade que eles construíam aos poucos estava prestes a enfrentar sua primeira grande prova. A calmaria que Iago vinha vivendo no interior começou a rachar de forma quase imperceptível, como uma fissura fina em um vidro que ainda parece inteiro, mas já não é. Ele tentava se convencer de que conseguia equilibrar os dois mundos, mas bastava o celular vibrar no bolso para lembrar que sua vida antiga não tinha sido encerrada, apenas colocada em espera. Naquela manhã ele acordou antes do sol, hábito novo que tinha aprendido ali. Levantou devagar para não acordar Lara, que dormia no quarto ao lado, já que ele vinha ficando cada vez mais tempo na casa dela. Foi até a varanda e se sentou, olhando o céu clarear aos poucos. Pela primeira vez em muitos anos, sentia medo. Não o medo de perder dinheiro ou status, mas o medo de perder algo que não podia ser comprado. O celular vibrou novamente. Ele sabia quem era antes mesmo de olhar. Atendeu em silêncio, afastando-se um pouco. Iago, precisamos falar sério. A voz do outro lado não soava paciente. Sua ausência está começando a gerar comentários. Eu avisei que precisava de um tempo, respondeu, tentando manter a calma. Tempo não é algo que você costuma tirar. Temos uma decisão grande para fechar. E você precisa estar presente. Ele fechou os olhos por um instante. Vou resolver isso. Mas do meu jeito. Desligou antes que a conversa se estendesse. Ficou alguns segundos parado, respirando fundo, quando ouviu passos atrás de si. Você está bem? Perguntou Lara, com a voz ainda carregada de sono. Ele se virou forçando um sorriso. Estou, só coisas do trabalho. Ela se aproximou, apoiando os braços no parapeito da varanda. Seu olhar era atento demais para aceitar respostas vagas, mas ela não pressionou, ainda. O silêncio entre eles durou alguns segundos. Às vezes, parece que você está aqui com o corpo, mas uma parte sua está sempre em outro lugar. Ela disse sem acusação, apenas constatação. Iago engoliu seco. É difícil desligar uma vida inteira de um dia para o outro. Eu sei. Só não quero ser alguém que você visita quando precisa respirar. As palavras atingiram mais forte do que qualquer cobrança profissional. Ele se aproximou dela, falando baixo. Você não é uma pausa para mim, Lara. É o começo de alguma coisa que eu ainda estou tentando entender. Ela assentiu devagar, mas o receio continuava ali, silencioso. Naquele dia, Iago precisou ir à cidade próxima resolver pendências. Lara ficou em casa, tentando se ocupar, mas a inquietação não a deixava em paz. Conversou com uma amiga antiga, enquanto dobravam roupas no quintal. Ele parece diferente dos outros, comentou a amiga. Mas diferente também assusta. Lara suspirou. O que me assusta não é ele. É o mundo de onde ele vem. Enquanto isso, Iago dirigia pela estrada pensando exatamente na mesma coisa. O mundo de onde ele vinha nunca tinha exigido escolhas emocionais. Era tudo lógico, calculado, previsível. Ali, qualquer decisão envolvia pessoas reais. Sentimentos reais, consequências que não se resolviam com contratos. Quando voltou no fim da tarde, encontrou Lara sentada na varanda, olhando o movimento da rua. Ela levantou o olhar quando o viu chegar. Conseguiu resolver? Perguntou. Algumas coisas sim, outras só adiei. Ela fez um gesto com a cabeça indicando o banco ao lado. Senta aqui. Eles ficaram ali, observando o céu mudar de cor. Lara foi a primeira a falar. Iago, eu preciso ser honesta com você. Eu gosto de você mais do que planejei, mas eu não quero construir algo em cima de incertezas. Ele virou o corpo para encará-la. O que você precisa de mim não é o que eu preciso, é o que você quer. Você quer essa vida? Porque se não quiser, eu vou entender. Vai doer, mas eu vou entender. Ele passou a mão no rosto, sentindo o peso da própria indecisão. Passei a vida inteira fazendo o que esperavam de mim. Pela primeira vez,
Alguém me pergunta o que eu quero de verdade. E a resposta veio antes mesmo que ele terminasse a frase em pensamento. Eu quero ficar. Quero tentar, mesmo sem garantias. Lara respirou fundo, emocionada, mas ainda cautelosa. Então tenta de verdade, não pela metade. Na semana seguinte, Iago voltou à cidade grande para resolver assuntos inadiáveis. Dessa vez foi diferente. Ele entrou nas salas de reunião com outro olhar, questionou decisões, recusou propostas que antes aceitaria sem pensar. As pessoas estranharam. Algumas se irritaram. Outras começaram a perceber que ele estava mudando. Numa dessas reuniões, uma antiga conhecida o abordou no corredor. Você anda diferente, Iago. Parece distante. Talvez eu esteja finalmente mais perto de mim mesmo. Ela riu, sem entender muito bem. Só cuidado para não jogar fora tudo o que construiu. Ele pensou em responder, mas preferiu guardar a frase que ecoava na mente. Talvez eu esteja construindo algo melhor. Quando voltou ao interior, chegou mais tarde do que o combinado. Lara o esperava acordada, sentada à mesa. Você demorou, disse com a voz controlada. Eu sei. Desculpa, ela levantou encarando-o. Eu fiquei com medo. De quê? De você não voltar. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. Eu vou voltar sempre que puder, mas preciso ser sincero. Vai haver dias difíceis. Ela assentiu. Eu não espero facilidade, só presença. Ele a abraçou com força, sentindo que aquele gesto era mais do que carinho. Era um compromisso silencioso, mas o destino, como se testasse cada palavra dita, começou a agir. Na manhã seguinte, Iago recebeu uma mensagem curta e direta. Uma decisão havia sido tomada sem ele, e essa decisão afetaria não apenas seus negócios, mas também a tranquilidade que ele tentava construir ali. Ele leu a mensagem mais de uma vez, o semblante fechado. Lara percebeu imediatamente. O que foi? Ele demorou a responder. Algo que pode mudar tudo. Ela sentiu o coração apertar. Tudo como o quê? Como eu ficar? Ou como eu ir embora de vez? O vento soprou mais forte naquele momento, levantando folhas secas pelo quintal. E Lara entendeu que aquela história, por mais bonita que fosse, ainda teria que atravessar uma tempestade antes de encontrar um caminho definitivo. A mensagem continuava aberta na tela do celular de Iago como se fosse um aviso. Impossível de ignorar. Ele releu cada palavra em silêncio, tentando encontrar alguma brecha, algum detalhe que pudesse suavizar o impacto, mas não havia. A decisão estava tomada e não tinha sido pequena. A empresa iria expandir para fora do país e ele era considerado peça-chave para liderar o projeto. A mudança não era apenas profissional. Significava morar fora por tempo indeterminado. Lara observava o rosto dele com atenção, percebendo cada mudança de expressão. Ela não precisava ouvir o conteúdo da mensagem para entender que algo sério tinha acontecido. Você vai ter que ir, não vai? Perguntou, mas como quem constata do que questiona. Iago passou a mão pelos cabelos, sentando-se devagar. Ainda não sei, mas querem que eu decida rápido. Ela se aproximou, sentando à frente dele. E o que você sente quando pensa nisso? Ele respirou fundo. Sinto que estou sendo puxado de volta para uma vida que não parece mais minha. Lara apoiou os cotovelos nos joelhos, entrelaçando os dedos. Eu sempre soube que isso podia acontecer. Só não pensei que fosse tão cedo. O silêncio entre eles não era confortável. Era carregado de tudo o que ainda não tinha sido dito. Lara se levantou, andando até a cozinha, precisando de um espaço para organizar os próprios pensamentos. Iago ficou ali, ouvindo o som de panelas sendo mexidas sem real necessidade. Mais tarde, caminharam juntos pela estrada, como costumavam fazer. Mas dessa vez, os passos não estavam no mesmo ritmo. Lara ia alguns metros à frente pensando. Iago observava o chão, tentando encontrar respostas que não existiam. Você lembra do que me perguntou outro dia? Lara disse sem parar de andar. Se eu ficaria aqui se tivesse a chance de ir embora. Ele levantou o olhar. Lembro, eu fico porque escolhi ficar, não porque não tive opção. Ele entendeu o recado. Ela não queria ser uma escolha feita por falta de alternativas. Queria ser prioridade. Quando voltaram para casa, a noite já tinha caído. Sentaram na varanda, mas as estrelas não pareciam tão bonitas quanto antes. Iago quebrou o silêncio. Se eu aceitar isso, vai mudar tudo, não só para mim. Ela o encarou.
E se você não aceitar, vou ter que enfrentar muita gente. Talvez perder espaço, poder, dinheiro. Lara sorriu de leve, sem humor. Coisas que eu nunca tive, e mesmo assim sobrevivi. Ele riu fraco. Você torna tudo tão simples. Não é simples. É só claro. A conversa se estendeu madrugada adentro. Falaram de medos, de expectativas, de como cada um via o futuro. Lara contou sobre o sonho de abrir um pequeno negócio ali mesmo. Algo que fosse dela. Hugo falou de um cansaço antigo, de uma solidão que nem ele percebia que carregava. Em certo momento ele se levantou e caminhou até o portão, olhando a estrada vazia. Lara foi atrás. Você vai embora agora? Perguntou com a voz falhando. Não, eu só precisava olhar para a estrada, para lembrar de onde eu vim e para onde eu posso ir. Ela se aproximou, ficando ao lado dele. Às vezes a estrada não é fuga, é escolha. No dia seguinte, Iago acordou decidido a ir à cidade, resolver tudo pessoalmente. Lara ajudou a arrumar a mala em silêncio. Cada dobra de roupa parecia carregar uma pergunta não respondida. Você volta quando? Ela perguntou sem encará-lo. Ainda não sei, mas eu volto. Ela assentiu, segurando as lágrimas. Não promete, só faz. A viagem foi longa e pesada. Na cidade grande, Iago foi direto para o escritório central. As reuniões foram duras, cheias de pressão disfarçada de oportunidade. Ele ouviu argumentos, números, projeções. Quando chegou sua vez de falar, sentiu um nó na garganta. Eu preciso ser honesto, começou. Essa expansão é importante, mas não do jeito que está sendo conduzida. Houve murmúrios, olhares trocados. Você está recusando? Alguém perguntou incrédulo. Estou propondo outra forma, que não exija que eu desapareça da minha própria vida. A resposta não foi bem recebida. Ele saiu daquela sala sabendo que estava colocando tudo em risco, mas pela primeira vez não se sentiu pequeno. Dias se passaram sem notícias claras. Lara tentava manter a rotina, mas cada barulho de carro a fazia olhar para a estrada. À noite, deitava e lembrava do cheiro dele, do jeito como a presença dele ocupava o espaço. Quando o telefone tocou, ela atendeu rápido demais. Lara, sou eu. Ela respirou aliviada. E aí? Ainda estou aqui, lutando. Ela fechou os olhos. Eu acredito em você. Só não esquece de acreditar também. Naquela mesma noite, Iago tomou uma decisão que nunca teria imaginado antes. Redigiu uma carta formal, abriu mão de parte do controle que tinha, redefiniu prioridades. Não saiu derrotado, mas também não saiu ileso. Ao enviar o documento, sentiu medo e liberdade. Quando voltou ao interior, dias depois, encontrou Lara no quintal, cuidando das plantas. Ele parou por alguns segundos, apenas observando. Ela parecia forte, mesmo na espera. Você voltou, disse ela ao vê-lo. Voltei diferente, respondeu ele. Ela se aproximou devagar. E o que você deixou para trás? Ele pensou antes de responder. A versão de mim que não sabia amar sem garantias. Lara sorriu emocionada e o abraçou. Mas no fundo, ambos sabiam que aquela decisão não encerrava os conflitos. Apenas os tornava mais claros. E o amor que crescia entre eles começava a exigir não só sentimento, mas coragem para sustentar as escolhas feitas. O retorno de Iago ao interior não trouxe apenas alívio. Trouxe também um silêncio diferente, carregado de coisas que ainda precisavam ser ajustadas. Ele e Lara estavam juntos, mas agora a relação entrava em um território novo, onde o amor deixava de ser descoberta e passava a ser construção. E construir, eles logo perceberiam, exigia muito mais do que sentimento. Nos primeiros dias, Iago tentou se encaixar de vez na rotina local. Acordava cedo, ajudava no que podia, se oferecia para tarefas simples que antes jamais teria imaginado fazer. Havia algo quase simbólico em suas mãos. Acostumadas a papéis e telas, agora lidando com terra, madeira, pequenos concertos. Lara observava de longe, orgulhosa, mas também atenta. Ela sabia que boa vontade não bastava para garantir permanência. Certa manhã, enquanto tomavam café, Lara quebrou o silêncio. Você pensou no que vai fazer agora? Quero dizer, profissionalmente. Hugo apoiou a xícara na mesa. Tenho algumas opções. Posso trabalhar à distância por um tempo. Reduzir minha participação direta.
Mas isso não vai durar para sempre. Ela assentiu. Eu não quero que você se anule por mim. E eu não quero viver dividido, respondeu ele com firmeza. A conversa terminou ali, mas a questão ficou rondando os dois durante o dia. Lara saiu para resolver coisas na cidade e Iago ficou em casa, organizando papéis, fazendo ligações. Percebeu que, mesmo distante, ainda estava preso a uma engrenagem que não parava de girar. À tarde, foi convidado por um vizinho para ajudar a consertar uma cerca. Aceitou sem pensar. Enquanto trabalhavam, o homem comentou casualmente: Você largou coisa grande para vir para cá, né? Iago sorriu de lado. Larguei o que parecia grande. E encontrou o quê? Ele olhou ao redor, respirou fundo. Algo que não sabia que estava faltando. À noite, Lara chegou cansada. Sentaram na varanda, como sempre, mas o clima estava mais sério. Iago, preciso te contar uma coisa, ela disse, mexendo nas mãos. Ele se virou para ela. Pode falar. Recebi uma proposta para trabalhar na cidade maior. Não é longe, mas também não é aqui. O coração dele apertou. E o que você quer fazer? Não sei, é uma chance boa. Mas significa mudar tudo. Eu passei a vida inteira defendendo esse lugar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu nunca te pediria para ficar se você quiser ir. Ela o encarou. Eu nunca te pediria para ir se você quiser ficar. A ironia da situação fez os dois sorrirem, mas logo o sorriso se desfez. Agora era Lara quem enfrentava uma escolha parecida com a dele. E isso trouxe empatia, mas também medo. Nos dias seguintes, a tensão cresceu de forma sutil. Nenhum dos dois brigava, mas pequenas diferenças começavam a aparecer. Iago queria planejar, organizar, prever. Lara queria sentir, observar, deixar o tempo agir. Em uma conversa aparentemente banal, isso veio à tona. Você pensa demais nas consequências, ela comentou. E você confia demais que tudo vai se ajeitar, ele respondeu. Ela cruzou os braços. Nem tudo se resolve com estratégia. E nem tudo se resolve esperando. O silêncio que se seguiu foi o primeiro realmente desconfortável entre eles. Não houve gritos nem acusações. Apenas a constatação de que amar alguém também era aprender a lidar com diferenças profundas. Naquela noite, Iago saiu para caminhar sozinho. Precisava organizar a mente. Lara ficou em casa, sentada na cama, pensando se estava pronta para dividir a vida com alguém tão diferente e, ao mesmo tempo, tão necessário. Quando ele voltou, encontrou a luz acesa e Lara acordada. Desculpa sair assim, ele disse. Eu também precisava de um tempo, ela respondeu. Sentaram um de frente para o outro, como se estivessem recomeçando uma conversa do zero. Eu tenho medo, Iago, ela confessou. Medo de que um dia você acorde e perceba que isso aqui é pequeno demais para você. Ele engoliu seco. E eu tenho medo de acordar e perceber que deixei passar a única coisa que me fez sentir inteiro. Ela se aproximou. Então vamos fazer um acordo. Que tipo de acordo? A gente não toma decisões grandes sozinho e não foge quando ficar difícil. Ele assentiu segurando as mãos dela. Combinado. Mas a vida, como sempre, não respeita acordos tão facilmente. Poucos dias depois, Iago recebeu uma nova proposta. Uma que permitiria trabalhar majoritariamente à distância, mas exigiria viagens frequentes. Não era o cenário perfeito, mas era um meio termo. Ele mostrou a mensagem a Lara. Isso te deixa dividido, ela disse, lendo. Me deixa tentando. Ela respirou fundo. Então tenta, mas de verdade. Enquanto isso, a proposta de Lara também tinha prazo. Ela precisava responder. Os dois começaram a sentir o peso do tempo, pressionando escolhas que ainda não estavam maduras. Numa tarde chuvosa, Lara foi até a casa de uma amiga mais velha, alguém que sempre teve conselhos sábios. Amar alguém é abrir mão de quê? Lara perguntou quase sem perceber. A mulher sorriu. De controle, não de si mesma. As palavras ecoaram na mente dela durante o caminho de volta. Quando chegou em casa, encontrou Iago sentado na varanda, olhando a chuva. Eu pensei muito hoje, ela disse, sentando ao lado dele. Eu também, ela o encarou. Seja qual for nossa decisão, eu não quero que ela venha do medo. Ele segurou a mão dela com força. Nem do apego. Ficaram ali, ouvindo a chuva, sabendo que o amor que estavam vivendo já não era leve como no começo.
mas estava se tornando mais profundo, mais verdadeiro, e justamente por isso mais desafiador. A parte 5 terminava com os dois conscientes de que o que os unia era forte, mas que o futuro exigiria escolhas que não agradariam totalmente a nenhum dos dois. E talvez amar fosse exatamente isso, continuar, mesmo quando o caminho deixava de ser simples. O tempo começou a passar de um jeito diferente depois daquela conversa. Já não era apenas a contagem dos dias, mas a soma de decisões pequenas que, juntas, mudavam tudo. Iago e Lara entraram numa fase silenciosa da relação, não por falta de amor, mas porque cada um estava reorganizando o próprio mundo por dentro. Iago passou a dividir seus dias entre chamadas de trabalho e tarefas simples do interior. Pela manhã, resolvia assuntos sérios em frente ao notebook. À tarde, ajudava o pai de Lara, conversava com vizinhos, aprendia coisas que nunca tinha precisado aprender. Havia uma estranheza constante nessa transição. Em alguns momentos, sentia-se pertencente. Em outros, um visitante tentando se adaptar. Lara observava tudo com atenção. Ela admirava o esforço dele, mas também percebia o cansaço que começava a aparecer. Não era físico. Era o cansaço de quem tenta caber em dois lugares ao mesmo tempo. Numa dessas tardes, enquanto caminhavam pela estrada, ela comentou: "Você anda mais quieto." Ele demorou a responder. "Acho que estou tentando entender quem eu sou agora." Ela parou de andar. "E isso te assusta?" "Um pouco. Passei anos sendo definido pelo que eu fazia. Aqui, isso não importa tanto." Ela sorriu de leve. "Aqui, a gente é mais do que faz." Ele assentiu, mas o conflito interno não desapareceu. Alguns dias depois, Iago precisou viajar novamente para a cidade grande. Dessa vez, a despedida foi mais pesada. Lara tentou disfarçar, mas o abraço demorou mais do que o normal. "Não some," ela disse, olhando nos olhos dele. "Não vou," respondeu, "mesmo quando eu estiver longe." A viagem foi mais difícil do que as anteriores. Iago percebeu o quanto o ambiente antigo o engolia rápido. As conversas superficiais, os interesses ocultos, as cobranças disfarçadas de preocupação. Em uma reunião, ouviu alguém comentar, em tom irônico, que ele estava romântico demais ultimamente. "Talvez eu esteja humano demais," respondeu sem pensar. Alguns riram. Outros se calaram. Ele percebeu ali que já não pertencia totalmente àquele lugar. Enquanto isso, Lara vivia seus próprios dilemas. A proposta de trabalho continuava sobre a mesa, como uma porta entreaberta. Às vezes, ela se pegava imaginando como seria aceitar, mudar de rotina, crescer profissionalmente. Em outras, sentia culpa por sequer considerar sair. Numa noite, conversou com o pai na varanda. "Você sempre ensinou a gente a criar raiz," ela disse. "Raiz não é prisão," ele respondeu. "É escolha. E às vezes a gente precisa crescer para depois voltar mais forte." As palavras mexeram com ela mais do que esperava. Quando Iago voltou, encontrou Lara diferente. Mais pensativa, mais firme. Jantaram quase em silêncio, até que ela decidiu falar. "Eu vou aceitar a proposta." Ele sentiu o chão faltar por um segundo, mas não interrompeu. "Não agora. Daqui a alguns meses. Quero me preparar. Quero ir sabendo que não estou fugindo." Ele respirou fundo. "E o que isso significa para nós?" Ela o encarou com honestidade. "Significa que vamos ter que ver se nosso amor aguenta distância, escolhas e mudanças, ou se ele só existe quando tudo está perto e confortável." Ele passou a mão pelo rosto. "Eu não quero ser o motivo para você ficar. Nem eu quero ser o motivo para você ir embora de si mesmo." O silêncio que se seguiu não foi de ruptura, mas de aceitação dolorosa. Eles se abraçaram naquela noite com uma intensidade diferente, como se cada gesto carregasse um pedido silencioso para que aquilo não acabasse. Nas semanas seguintes, a rotina mudou. Lara começou a se preparar para a nova fase. Estudando, organizando documentos, fazendo planos. Iago passou a viajar com mais frequência, tentando estruturar o trabalho de forma que sobrasse mais tempo. Os encontros se tornaram mais raros, mas mais intensos. Quando estavam juntos, conversavam sobre tudo. Sobre medos, inseguranças e expectativas. Sobre a possibilidade de dar errado. "E se a gente não der conta?" Lara perguntou certa noite. "Então a gente vai saber que tentou," respondeu ele. "E isso já é mais do que muita gente faz."
Mas nem sempre a maturidade impede a dor. Em uma das despedidas, Lara não conseguiu esconder as lágrimas. Eu não quero que a gente vire lembrança, ela disse. Nem eu, por isso vou lutar. A distância começou oficialmente quando Lara se mudou para a cidade maior para iniciar o trabalho. O primeiro mês foi o mais difícil. Mensagens constantes, ligações longas à noite, saudade acumulada. Iago dirigia horas para vê-la sempre que podia. Lara voltava ao interior quando tinha folga, tentando manter viva a conexão com o lugar e com ele. Mas o desgaste começou a aparecer. O cansaço, os desencontros de agenda, as frustrações não ditas. Em uma ligação, depois de um dia difícil, Lara desabafou. Eu sinto que estou sempre dividida. Eu também, ele respondeu. E isso está me assustando. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Talvez amar não seja suficiente, ela disse, com a voz baixa. Ele fechou os olhos, sentindo a frase atravessar o peito. Talvez amar seja escolher todos os dias. Mesmo quando dói, a conversa terminou sem resolução. Nos dias seguintes falaram menos. Não por falta de sentimento, mas por medo de dizer algo irreversível. Até que numa noite, Iago apareceu de surpresa na porta do apartamento de Lara. Ela abriu a porta sem acreditar. O que você está fazendo aqui? Ele entrou deixando a mala no chão. Eu estava perdendo você à distância. E não quero isso. Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu estou cansada, Iago. Eu sei. Eu também. Mas ainda quero tentar. Sentaram no sofá, exaustos emocionalmente. Conversaram até o amanhecer. Falaram de limites, de concessões, de sonhos que precisariam ser adaptados. Pela primeira vez, cogitaram a possibilidade de que um deles tivesse que mudar mais do que o outro. No fim da conversa, Lara perguntou, se eu te pedir para escolher, você escolheria? Ele demorou a responder. Não porque não soubesse, mas porque entendia o peso da resposta. Eu escolheria você, mas só se isso não te fizer menor. Ela chorou em silêncio, apoiando a cabeça no ombro dele. Naquele momento, ambos entenderam que estavam chegando ao ponto mais delicado da história. O ponto onde o amor deixa de ser promessa e se transforma em renúncia. E ainda não sabiam quem estaria disposto a abrir mão de quê. O amanhecer encontrou Iago e Lara ainda sentados no sofá, exaustos, mas estranhamente mais próximos do que nas últimas semanas. A conversa da noite inteira não tinha resolvido tudo, mas tinha feito algo talvez mais importante, arrancado as máscaras. Não havia mais frases ensaiadas, nem tentativas de parecer forte. Só duas pessoas cansadas, tentando não se perder uma da outra. Lara foi a primeira a se levantar. Preparou café em silêncio, como fazia no interior. O cheiro se espalhou pelo apartamento pequeno, trazendo uma nostalgia inesperada. Iago observava cada movimento, percebendo o quanto aquele simples gesto o fazia se sentir em casa, mesmo longe de tudo que conhecia. Você fica hoje? Ela perguntou, entregando a xícara. Fico, cancelei tudo. Ela assentiu, sentando à mesa. Às vezes, eu me pergunto se a gente não está tentando provar algo para o mundo. Ele franziu a testa. Como assim? Que dois mundos tão diferentes podem coexistir sem que ninguém precise ceder demais. Mas talvez isso seja um ideal bonito demais. Iago apoiou os cotovelos na mesa. Ou talvez a gente só esteja com medo de admitir que vai doer de qualquer jeito. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. Caminharam pela cidade, fizeram coisas simples, dividiram silêncios. Mas por trás dessa calma havia uma decisão se formando, lenta e inevitável. Ambos sentiam que estavam se aproximando de um ponto sem retorno. Numa noite, Lara chegou mais cedo do trabalho e encontrou Iago no telefone, falando baixo. Ele desligou ao vê-la. Era do interior, ele disse. Estão vendendo um terreno perto da casa dos seus pais. Ela o encarou, surpresa. Para que você quer saber disso? Porque eu estou pensando em ficar. De verdade. O coração dela acelerou. Iago, isso é sério demais para ser dito assim. Eu sei. Por isso estou dizendo agora. Ela sentou no sofá, respirando fundo. Você não pode tomar uma decisão dessas só por mim. Eu não estou. Estou tomando por mim também. Ela passou a mão no rosto, tentando organizar os sentimentos. E o seu trabalho? Eu posso reestruturar tudo. Vai ser difícil. Vou perder coisas.
Mas eu já perdi mais tentando segurar uma vida que não me cabe. Lara se levantou, andando pelo apartamento. A ideia de Iago abrir mão de tanto ela a assustava quase tanto, quanto a ideia de perdê-lo. E se um dia você se arrepender? Perguntou finalmente. Então o arrependimento vai ser meu, não seu. O silêncio caiu pesado entre eles. Lara se aproximou e encostou a testa na dele. Eu nunca quis ser o centro da sua vida. Você não é o centro. É o lugar onde tudo faz sentido. Ela chorou naquele abraço, sentindo o peso da decisão. Sabia que se aceitasse, nada seria como antes. E talvez isso fosse o mais assustador. No dia seguinte, Lara pediu demissão. Não foi impulsivo. Ela tinha pensado muito. Percebeu que a proposta, que parecia crescimento, vinha acompanhada de uma sensação constante de ausência. Ela queria crescer, sim, mas não ao custo de se desconectar de quem era. Quando contou a Iago, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você tem certeza? Tenho. E não estou fazendo isso por você. Estou fazendo porque aqui eu não me reconheci. Ele respirou fundo, emocionado. Eu prometo que não vou desperdiçar isso. Eles decidiram voltar juntos para o interior. A viagem foi cheia de conversas, risadas nervosas, planos tímidos. Quando chegaram, Lara sentiu algo se encaixar. Iago saiu do carro e olhou em volta como quem finalmente entende o próprio lugar. Os meses seguintes foram de adaptação real. Iago começou a trabalhar quase totalmente à distância, viajando apenas quando necessário. O dinheiro diminuiu, o status também. Mas algo inesperado aconteceu. A paz aumentou. Nem tudo foi fácil. Houve discussões sobre dinheiro, sobre prioridades, sobre o ritmo lento demais para Iago e rápido demais para Lara. Em uma dessas brigas, ela falou algo que ficou ecoando. Eu tenho medo de que você esteja se perdendo por minha causa. Ele respondeu com firmeza. Eu estava perdido antes. Agora estou aprendendo. Aos poucos, Iago passou a ser visto não como o milionário, mas como o Iago, o homem que ajudava, que ouvia, que errava e aprendia. Lara começou a estruturar o próprio negócio, algo simples, mas com identidade. Eles passaram a trabalhar lado a lado. Uma noite, sentados na varanda, Lara quebrou o silêncio. Você sente falta da sua vida antiga? Ele pensou por alguns segundos. Sinto falta de quem eu achava que precisava ser, mas não sinto falta de ser ele. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. Mas a vida, mais uma vez, resolveu testar aquela estabilidade recém-construída. Uma antiga sociedade de Iago entrou em colapso, e o nome dele foi citado em meio a problemas jurídicos. Nada ilegal da parte dele, mas suficiente para trazer insegurança e exposição. Lara percebeu a tensão no olhar dele nos dias seguintes. Se isso der errado, você pode perder tudo, ela disse. Ele segurou as mãos dela. Eu já perdi antes. E sobrevivi. O que eu não posso perder é a gente. Ela respirou fundo. Então vamos enfrentar juntos. As semanas foram difíceis. Advogados, viagens inesperadas, noites mal dormidas. Em alguns momentos, Lara sentiu medo de que tudo desmoronasse. Em outros, sentiu orgulho da calma com que Iago lidava com a situação. Quando finalmente tudo se resolveu, deixando marcas, mas não ruínas, eles estavam exaustos. Naquela noite, sentaram na varanda como no começo de tudo. A gente passou por tanta coisa, Lara disse. E ainda estamos aqui. Ela olhou para ele com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Talvez seja isso que seja amor. Ficar quando seria mais fácil ir. Iago a puxou para perto, talvez. E ali, sob o mesmo céu que os uniu pela primeira vez, eles entenderam que a história deles não era sobre um milionário e uma moça do interior. Era sobre duas pessoas que escolheram, repetidas vezes, não desistir. Mas ainda faltava uma última escolha. A que definiria não apenas o presente, mas todo o futuro que os aguardava. O dia amanheceu diferente, mesmo antes de qualquer coisa acontecer. Lara percebeu isso ao abrir a janela e sentir o vento leve atravessar a casa, trazendo o cheiro do mato molhado e o som distante de alguém varrendo a rua. Havia uma calma no ar, daquelas que não anunciam silêncio, mas decisão. Iago já estava acordado. Ela o encontrou sentado na varanda, olhando a estrada com uma expressão serena, que ela raramente tinha visto. Não era ansiedade nem medo, era clareza.
Você acordou cedo, ela comentou encostando no batente da porta. Ele sorriu. Acho que hoje eu precisava acordar junto com o dia. Ela se sentou ao lado dele. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Não era um silêncio vazio. Era um silêncio cheio de tudo o que tinham vivido até ali. Eu tomei uma decisão, Iago disse enfim. Lara sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Eu também. Ele a encarou curioso. Então fala você primeiro. Ela respirou fundo. Eu pensei muito sobre tudo. Sobre quem eu sou, sobre o que eu quero, sobre o medo que sempre tive de depender de alguém. E entendi que escolher você não é abrir mão de mim, é caminhar junto. Os olhos dele se encheram de emoção. Eu passei a vida inteira acreditando que sucesso era chegar sozinho no topo. Hoje eu sei que sucesso é ter com quem voltar para casa. Ele se levantou devagar e ficou diante dela. Lara percebeu que as mãos dele tremiam levemente. Eu não tenho mais a vida que eu tinha antes. Não sou mais o homem que chegava em qualquer lugar e tudo se abria. Mas sou alguém que acorda em paz. E isso eu não negocio mais. Ela se levantou também. Então fica. Não por mim. Por nós. Iago sorriu aliviado, como se finalmente pudesse soltar um peso antigo. Eu fico, de verdade, com tudo o que isso significa. Eles se abraçaram ali mesmo, sem pressa, sem plateia, sem promessas grandiosas. Apenas dois corpos que já tinham aprendido a se reconhecer como casa. Os meses seguintes foram de construção. Não de contos de fadas, mas de vida real. Iago estruturou um novo modelo de trabalho, menor, mais humano. Ganhava menos, mas vivia mais. Lara fez o pequeno negócio crescer aos poucos, conquistando clientes, errando, acertando, se orgulhando de cada passo. A casa ganhou novos detalhes. Um banco novo na varanda. Plantas que Iago insistia em cuidar, mesmo errando quase sempre. Risadas surgiram com mais facilidade. As discussões, quando vinham, já não carregavam medo, mas diálogo. Numa tarde comum, Lara chegou em casa e encontrou Iago mexendo em uma caixa antiga. "O que é isso?" ela perguntou. Ele sorriu, meio nervoso. "Coisas do passado. Papéis, lembranças, versões minhas que já não existem." Ela sentou ao lado dele. "Vai jogar fora?" "Não, vou guardar. Para lembrar de onde vim, mas sem vontade de voltar." Naquela noite, sentados na varanda, Iago ficou em silêncio por um tempo longo demais. Lara percebeu. "Você está estranho." Ele riu baixo. "Estou tentando não estragar o momento." Ela o encarou. "Que momento?" Iago respirou fundo, levantou e ficou diante dela outra vez. "Eu cheguei aqui perdido, achando que tinha tudo. Você me ensinou que ter tudo não significa nada se não houver alguém para dividir." Lara sentiu os olhos marejarem. "Iago." Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Nada extravagante. Nada ensaiado. "Eu não sei como vai ser daqui para frente. Sei que nem tudo vai ser fácil. Mas sei que quero acordar todos os dias com você. Quer casar comigo?" O tempo pareceu parar. Lara levou a mão à boca emocionada. "Você tem certeza?" Ele sorriu, com os olhos cheios. Pela primeira vez na vida, absoluta. Ela riu entre lágrimas. "Então sim, claro que sim." O abraço que se seguiu foi apertado, longo, cheio de tudo o que eles não precisaram dizer. O casamento foi simples, do jeito que Lara sempre sonhou, e Iago aprendeu a amar. Gente da cidade, família, risadas sinceras, nada de luxo excessivo, só verdade. Quando Lara entrou, Iago a olhou como quem ainda se surpreende por ter encontrado algo tão raro. Naquela noite, sentados novamente na varanda, agora como marido e mulher, Lara encostou a cabeça no ombro dele. "Você nunca imaginou que ia encontrar o amor aqui, né?" Ele riu. "Nunca. E você nunca imaginou amar alguém como eu." Ela sorriu. "Não, mas ainda bem que a gente não controla tudo." Iago olhou para a estrada escura, a mesma onde tudo começou. "Se eu tivesse passado direto naquele dia..." Ela apertou a mão dele. "Mas você parou. E naquele interior simples, longe dos holofotes, Iago descobriu que a maior riqueza da vida não se mede em cifras, mas em paz, presença e amor verdadeiro. E Lara descobriu que amar não é perder liberdade, é escolher todos os dias ficar. E foi assim que eles construíram não apenas um final feliz, mas uma vida inteira que valia a pena ser vivida.
Um amor valioso e para a vida toda. Vocês gostaram dessa história, pessoal? Eu mesmo achei maravilhosa. Mas me fale aqui nos comentários o que vocês acharam. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal a trazer mais histórias. Até a próxima!